Salve galera, professor Luiz aqui com vocês e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema ondas, tá? Estudo das ondas, ondulatória. Vem comigo na tela. Então, primeira coisa, o que é uma onda? Não é? Onda, ela é definida como qualquer perturbação que se propaga no meio. Então, se eu tenho uma vibração, uma perturbação de qualquer tipo, e essa perturbação ela se propaga no meio, a gente chama isso de onda, tá? Principal característica de uma onda, ela vai conseguir transportar energia, beleza? Porém, ela transporta energia, mas não consegue transportar massa, matéria. Transporta somente energia, tranquilo? Então, a gente diz que uma onda ela transfere energia, mas não transfere matéria. Ok, galera. As ondas elas possuem duas naturezas, tá? As mecânicas e as eletromagnéticas. O que significa a natureza? A gente está se referindo aqui à natureza das ondas, a gente está levando em consideração os meios em que essas ondas conseguem se propagar, tá? Então, a forma mais fácil de caracterizar isso, ao invés de ficar citando todos os meios que a onda consegue se propagar, é citar um meio mais difícil que ela conseguiria se propagar. Então, por exemplo, vamos lá. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda que consegue se propagar no vácuo, no espaço, beleza? Uma onda mecânica é uma onda que não consegue se propagar no vácuo. Se propaga em outro meio, tá? No meio sólido, no meio líquido, no meio aquoso, né? Gasoso, mas não consegue se propagar no vácuo. Beleza? Então, uma onda eletromagnética, ao mesmo tempo que ela é elétrica, ela é também magnética. Tranquilo, galera? Então, vamos a alguns exemplos aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa amarra uma corda, essa corda fica fixa, e a pessoa começa a fazer perturbações nessa corda aqui. Se essa perturbação ela se propagar, a gente tem um exemplo de uma onda. Então, eu tenho uma energia de movimento aqui, né? E essa energia está se propagando por toda a corda. Então, isso daqui é exemplo de uma onda. Se eu toco na superfície da água, eu causei perturbação? Causei. Não está se propagando a perturbação? Então, isso daqui é um exemplo de uma onda. Esses dois primeiros aqui da corda e da água, né, precisou de um meio para se propagar. No caso aqui, foi a corda, no caso aqui foi a água. Então, esses aqui são exemplos de ondas mecânicas, tá? Exemplos de ondas eletromagnéticas, galera. Então, vamos lá. A gente já comentou um pouquinho isso na nossa videoaula aí sobre radiação térmica, tá? Quem não assistiu, dá uma conferida lá depois na nossa playlist. Veja bem, então, exemplos de ondas eletromagnéticas. Onda de rádio, micro-ondas, onda infravermelho, a luz visível, tá? Os raios do sol, raio-x, né, emitidos, por exemplo, por aquele aparelho aí, quando uma pessoa se machuca, né, e vai descobrir se tem algum osso quebrado, raios gamas. Então, isso são alguns exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? Boa parte dessas ondas eletromagnéticas aqui, elas estão bem presentes no nosso dia a dia. Tá? Então, todo mundo aí já conhece, ou pelo menos já ouviu aí uma estação de rádio. O que acontece? De onde vem aquele sinal? A gente tem uma torre de rádio, né, em um determinado local estratégico, e essa torre de rádio vai transmitir o sinal. Chega até o rádio através de uma onda eletromagnética. Tá? O micro-ondas, né, eu tenho aí a eletricidade que percorre esse aparelho e vai produzir aí um tipo de onda especial. Esse tipo de onda vai se transformar em calor para cozinhar os alimentos. Certo? E a gente tem diversos outros exemplos, tá? A luz visível, a onda aí que chega no seu celular, o sinal do Wi-Fi, são todos exemplos aí de ondas eletromagnéticas. Então, continuando, vamos lá. A gente vai classificar as ondas em dois tipos, galera, de acordo com a forma que ela consegue se propagar, tá? Então, a gente vai classificar a onda em longitudinal ou transversal. Então, vamos lá, vamos conceituar as duas aqui. O que vai ser uma onda longitudinal? Uma onda vai ser longitudinal quando a direção de propagação for igual à direção de vibração. Então, por exemplo, se eu pego essa mola aqui, ó, e estico para cá, e depois solto, o que vai acontecer? Essa perturbação vai se propagar pela mola. Então, olha aqui, qual que é a direção da minha propagação? No caso aqui seria
Vertical ou horizontal? Horizontal, né? Qual que é a minha direção de vibração? Horizontal ou vertical? Horizontal. Então, ó, ambas são horizontais. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma onda longitudinal. A propagação e a vibração têm a mesma direção. Já a transversal seria o seguinte, galera. A direção de vibração e a propagação são perpendiculares. O que isso significa? Perpendicular significa que formam um ângulo de 90 graus. Professor, mas como assim? Vamos entender um pouco melhor. Quando você diz que duas coisas formam um ângulo de 90 graus, você está garantindo o seguinte: se uma coisa é horizontal, a outra obrigatoriamente tem que ser vertical. Então a gente pode entender a onda transversal da seguinte maneira, ó. Se eu vibro aqui na vertical, ela vai ter que se propagar na horizontal. Então isso daqui é uma onda transversal, são perpendiculares a vibração e a propagação. Galera, uma coisa importante, ó, detalhezinho legal para vocês. Toda onda eletromagnética ela é transversal. Lembra que eu disse para vocês que a onda eletromagnética é ao mesmo tempo elétrica e magnética? Digamos que a parte elétrica, o campo elétrico dela, forma um ângulo de 90 graus com um campo magnético, beleza? Vocês vão estudar com mais detalhes depois. Ficou clara a ideia? As ondas mecânicas, a gente pode ter onda mecânica tanto longitudinal quanto transversal, tá? Por exemplo, o som é um exemplo de uma onda que é longitudinal e mecânica. Já, por exemplo, aqui na própria mola, eu tenho aqui o exemplo de uma onda transversal e longitudinal no mesmo meio. Ficou claro, galera? Então, continuando, vamos lá. Então, as ondas elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, de acordo com as direções que elas conseguem se propagar. Então, unidimensional é quando ela se propaga em uma única dimensão, ou seja, se propaga apenas em uma direção. Então, um exemplo, ó, na figura aqui, galera, tá vendo que o menino está vibrando aqui essa mola para cima e para baixo na vertical, mas a minha onda está se propagando somente na horizontal? Então eu tenho um exemplo de uma onda unidimensional. Está se propagando em apenas uma direção, ou dimensão, como você preferir chamar. Bidimensional seria em duas. Veja bem, ó, a gota de água está batendo aqui nessa quantidade de água maior e está gerando ao redor dela uma perturbação. Digamos que seria algo mais ou menos assim, ó, visto de cima. Ó. Essa perturbação ela está se propagando. Imagina que está o círculo certinho, tá, galera? Por que isso daqui é bidimensional? Porque a onda está crescendo tanto na vertical quanto na horizontal. Ó. Tanto na vertical quanto na horizontal. Então eu tenho duas direções aqui de propagação. Então a gente chama isso daqui de ondas bidimensionais, tá? A gente vai ter uma série de ondas bidimensionais que são formadas em líquidos. Beleza, galera? Vamos lá. E por último, a tridimensional. Tridimensional, então, vai se propagar nas três direções. Os dois principais exemplos aí que a gente vai ter, a luz e o som. O que significa esse negócio de se propagar nas três direções, galera? Quando você fala alguma coisa, você pode perceber aí na sua casa, onde você estiver assistindo o vídeo, o som da sua voz ele vai se espalhar em todas as direções. Por exemplo, se tiver um ouvinte atrás de você, ele vai conseguir escutar o que você está falando. Tá? Se ele tiver à sua direita, à sua esquerda ou na sua frente, ele também vai conseguir. E uma característica do som é que ele se espalha pelas três direções. Ou seja, ele é tridimensional. Mesma coisa com a luz. Tá? A luz também é tridimensional. Ela vai se propagar pelas três direções. Galera, a gente vai ter aulas específicas para estudar um pouco melhor só sobre o som e só sobre a luz. Tranquilo? Por hora eu apenas quero que vocês saibam que ambos são ondas tridimensionais, tá? A luz é um exemplo de uma onda eletromagnética, enquanto o som é um exemplo de onda mecânica. Quando eu falo mecânica e eletromagnética, eu estou falando da natureza das ondas, tá? Ou seja, a luz consegue se propagar no espaço, o som não consegue se propagar no espaço. Então, por exemplo, quando você assiste um filme aí de guerra espacial e começa a ouvir lá o pessoal falando, as explosões, aquilo ali não aconteceria numa situação real. Por quê?
o som ele precisa de um meio para se propagar, ou seja, ar, líquido ou meio gasoso. Então, se não tiver um meio, no caso o vácuo é considerado um local sem meio, né, extremamente difícil de se propagar, o som não se propaga lá. Tranquilo, galera? Então vamos aqui, ó, equação fundamental da ondulatória. A velocidade de uma onda ela vai depender da amplitude e da frequência dessa onda. V igual a lambda vezes F. Frequência, vocês já sabem o que é. O que é frequência? É o número de repetições, né, que ocorrem aí no intervalo de tempo. E o que é o lambda aqui, letra grega lambda? É o comprimento de onda, ou seja, é o comprimento de uma oscilação completa. Por exemplo, uma ida mais uma volta. Ó, eu fui e voltei. Então, eu tenho um exemplo aqui de um lambda, um comprimento de onda. Como as ondas se repetem muito, galera, é importante a gente fazer essa medida aqui do comprimento de onda, tá? Porque senão não conseguiria medir qual é a velocidade de propagação dessa onda. Então, continuando, vamos lá. Vamos falar aqui das características de uma onda. Então, imagine que eu tenho aqui uma onda periódica, né? Ou seja, se repete em intervalos de tempo igual. Ó, desce, sobe, está se repetindo aqui. Então, a gente tem algumas características que vocês precisam saber. Primeira coisa, tá vendo esses pontos aqui de máximo? Né? Ou seja, os pontos mais altos aqui da onda? A gente vai chamar esses pontos mais altos de crista da onda. Os pontos mais baixos a gente vai chamar de vale. Então, vale mais baixo, crista mais alto. Você pode pensar ponto de máximo, ponto de mínimo. Está vendo aqui a altura, né, digamos entre aspas, a altura aqui da onda? A distância do centro até o ponto de máximo, ou também do centro até o ponto de mínimo. Isso daqui a gente vai chamar de amplitude, tá? Então, amplitude da onda. Certamente vocês já ouviram falar em estações de rádios em AM e FM. O que é isso, professor? Amplitude modular, amplitude média e frequência média. Geralmente FM são ondas que têm um sinal melhor, porém tem um alcance pequenininho. AM, o sinal é um pouquinho mais fraco, mas consegue alcançar umas distâncias maiores, tá? Então, A de amplitude, F de frequência. Outra coisa importantíssima, galera. Como que a gente determina o comprimento de onda? O comprimento de onda ele vai ser para a gente a distância entre duas cristas, ou, por exemplo, a distância entre dois vales, desde que sejam consecutivos, tá? Porque, veja bem, ó, se eu começo a minha onda aqui, imagina que eu ignorei todo o resto e quero começar a medir ela daqui, ó. Eu desci tudo e voltei, ó, fui, voltei. Então, uma ida mais uma volta é uma oscilação completa. Então, eu tenho aqui um comprimento de onda. Mesma coisa se fosse embaixo, ó, vamos supor que eu quero começar a medir a minha onda daqui, ó. Fui e voltei. Opa, então daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda. Beleza? Ah, professor, se eu quisesse começar a medir daqui, teria como também? Teria. Uma ida, uma volta. Então, ó, uma ida mais uma volta, um comprimento de onda. Tranquilo, galera? Então, para facilitar a vida de vocês, ó, o lambda vale a distância de duas cristas seguidas ou dois vales seguidos. Beleza? Imagine o seguinte, se eu tivesse nesse eixo aqui o tempo, ó, tempo em segundos. O que eu posso afirmar sobre o tempo de duas cristas ou de dois vales, galera? O tempo de duas cristas ou de dois vales é o que a gente chama de período, tempo de uma oscilação completa. Então fiquem atentos, pois as questões podem fornecer para vocês esses tipos de gráficos. Tranquilo, galerinha? Então a gente vai encerrando essa videoaula por aqui. Espero que tenha ficado aí claro para vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço e fui!